Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao curso de investimento exterior da Baixa.com. Hoje será a segunda parte sobre imposto de renda, no qual falaremos sobre a declaração anual. Assim como acontece com os investimentos no Brasil, é preciso declarar todos e qualquer ativo que você possui no exterior. Não só os ativos, como também os rendimentos. No caso, ao abrir o programa da declaração de imposto de renda pessoa física, que fazemos anualmente, entramos em bens e direitos para então informar todos esses ativos que nós possuímos. As abas a serem preenchidas são código, localização, discriminação, a situação do ano anterior daquele ativo e a situação do final do ano calendário. No caso de código, para apartamento ou casa, imóveis que você possua no exterior, você tem que utilizar o código de 11 ou 12, respectivamente. Ações, incluindo mais uma vez os REITs, o código vai ser 31. ETFs, o código é 74. Já a aplicação em renda fixa, um código é 45. Depósito bancário em conta corrente no exterior, seja bancos ou corretoras, o código é 62. Dinheiro em espécie, em moeda estrangeira, o código vai ser 64. BDRs e ADRs não têm um código informado pela Receita, mas pressupõe que vai ser código 31, que é o mesmo das ações, ou então código 99, que são outros. Na aba localização, você vai informar o país onde estão esses investimentos. No caso dos Estados Unidos, é 249, Reino Unido, 628 e Alemanha, 023. Se for outro país, é só procurar no programa da Receita Federal que você vai ter a informação do código correto. Feito isso, você parte para a discriminação, onde você vai descrever, basicamente, os valores que você comprou, assim como aonde estão esses ativos. No caso de ações e ETFs, você tem que informar a bolsa, o código da empresa ou do ETF, a quantidade, a corretora por qual você investiu, o valor aplicado em moeda estrangeira, assim como o contrato de câmbio utilizado e também o montante utilizado de rendimentos auferidos em reais e o montante utilizado em moedas estrangeiras. A Receita não forma um modelo exato como se deve descrever os ativos, mas basicamente aqui a gente tenta ser o mais transparente possível. Aplicações financeiras, você vai informar o valor aplicado em moeda estrangeira, tipo de aplicação, instituição financeira, contrato de câmbio, o montante utilizado de rendimentos auferidos em reais e o montante utilizado em rendimentos auferidos em moeda estrangeira. O depósito bancário em conta corrente no exterior, você vai ter que informar o valor em moeda estrangeira e a instituição financeira, assim como a conta que você possui nesse banco. Depois tem os imóveis. Nos imóveis você declara o endereço, a data de compra, o valor pago em moeda estrangeira, o nome do vendedor e o montante utilizado em rendimentos auferidos, originalmente em reais e ou estrangeiras. Já moeda estrangeira espécie, você precisa informar apenas o valor que você tem em posse, no último dia do ano, obviamente. No campo situação, para ações, ETFs, aplicações financeiras e moedas espécie, você vai informar basicamente o valor da aplicação, o valor de aquisição. Esses valores, que provavelmente vão estar em dólar, tem que ser convertidos para reais pela cotação desse dia da aquisição, a cotação de dólar da venda, informado pelo Banco Central. Para contas correntes não remuneradas do exterior, você tem que informar o valor de posse no último dia do ano. Esse valor também tem que ser convertido, porém tem que ser convertido para dólar na cotação de compra desse ano. Para as contas não remuneradas no exterior, você tem que informar a quantidade de dinheiro que você tem no último dia do ano. Diferentes dos ativos, você tem que converter para a cotação de dólar de compra desse dia. Como dito anteriormente, o possível acréscimo patrimonial devido à valorização do câmbio são isentas de imposto, porém devem ser declarados. Essa valorização, esse valor que você teve de acréscimo patrimonial, deve ser informado em rendimentos isentos e não tributáveis, na parte de outros. Bitcoins e outras criptomoedas também devem ser declarados. Apesar de não ser consideradas moedas pela Receita, elas devem ser declaradas na parte de bens e direitos, em outros. Deve ser informado também pelo preço de aquisição. O valor informado na situação não varia de ano para ano, caso não tenha nenhuma nova operação. Veja que a informação tem que ser sempre o valor de aquisição.
Caso tenha novas operações e novas aquisições, você então converte também essas novas aquisições para o valor em reais e soma ao que você já tinha. Porém, nem tudo você precisa declarar no imposto de renda. Valores baixos não precisam ser informados, como por exemplo saldo de contas correntes bancárias e demais aplicações financeiras cujo valor unitário não exceda R$ 140, ou equivalente a isso em outras moedas. Bem móveis, exceto veículos automotores, embarcações e aeronaves, bem como direitos cujo valor unitário de aquisição seja inferior a R$ 5.000, ou equivalente mais uma vez em outras moedas, também não precisam ser declarados. Conjunto de ações ou cotas de uma mesma empresa, negociadas ou não em bolsas de valores, bem como o ouro, cujo valor de constituição ou aquisição seja inferior a R$ 1.000, ou equivalente a isso em outra moeda, também não precisa ser informado. Por fim, dívidas e ônus reais, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000, ou equivalente em outra moeda, também não deve ser informado. Os rendimentos e proventos recebidos no exterior devem ser informados, apesar de isentos, em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior pelo titular. Essa informação pode ser muito bem puxada do Carnê-Leão, facilitando o trabalho assim do investidor. Mas caso ele queira fazer manualmente, não tem nenhum problema. Ganho de capital pode ser separado em duas situações. Caso seja vendas abaixo de R$ 35.000 ou equivalente a outra moeda, no que a gente já falou aqui anteriormente, que são vendas de baixo valor e são isentas de impostos, você tem que declarar isso em rendimentos isentos e não tributáveis. Para vendas maiores do que esse valor, no caso você teve que pagar imposto, você tem que informar em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e definitiva. Para aqueles que possuem mais de $100.000 no exterior, além da declaração de imposto de renda, pessoa física anual, eles também precisam fazer a declaração de capitais brasileiros no exterior. E para aqueles que possuem mais de R$ 100 milhões no exterior, essa declaração tem que ser feita trimestralmente. Este foi o módulo sobre imposto de renda, declaração anual. Dúvidas? Postar na área de investimentos exterior da Basta.com.